Nicola Martins é empossado novo presidente da Fundação Municipal de Esportes. Presidente eleito Jair Bolsonaro voltou para casa no Rio de Janeiro após a agenda cheia da semana passada. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Operação Lava Jato. Para diretores da Odebrecht, o pior já passou. Dezembro, laranja deflagra luta e cuidados para se evitar o câncer de pele. Procon de Criciúma inicia plantão especial para consumidores realizarem suas compras tranquilos durante o período de final de ano. E ainda, na edição de hoje, uma reportagem especial sobre os cuidados a serem tomados com os banhos de piscina, principalmente entre crianças. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, segunda-feira, dia 10 de dezembro de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. A Fundação Municipal de Esportes tem novo presidente. Nicola Martins foi empossado nesta segunda-feira pelo prefeito Clésio Salvaro. Nicola Martins foi empossado como novo presidente da Fundação Municipal de Esportes de Criciúma. O ato de posse foi realizado na manhã desta segunda-feira no Salão Ouro Negro, na Prefeitura. O jovem assume o lugar antes ocupado por Sandro Araújo. O Sandro Araújo, nosso presidente, fez um grande trabalho num momento muito difícil da Fundação de Esporte da nossa cidade, em que não tinha recurso absolutamente para nada, devíamos para todo mundo, mas o Sandro jogou muito bem, foi um belo de um articulador e nós conseguimos então sair de uma situação difícil e hoje para uma situação muito mais favorável. Então agora assume o Nicolas Martins, que tem essa missão de dar continuidade ao que o Sandro Araújo fazia e agora poder fazer muito mais. Então o Sandro, muito obrigado a ele, e o Nicolas, né, que é um jovem que eu conheço, ele gosta do esporte, ele tem gestão, ele é um cara extremamente muito bem articulado e eu tenho certeza que ele vai surpreender positivamente todos nós do governo e da cidade. Nicola Martins tem 29 anos e é graduado em Administração Pública e Jornalismo, além de pós-graduado em Gestão Municipal e Jornalismo Político. Até aceitar o convite para assumir a presidência da Fundação, ele atuava como assessor parlamentar na Câmara dos Deputados, ao lado do deputado federal e senador eleito Jorginho Melo. Eu saí do gabinete do deputado Jorginho Melo, nosso novo senador, e agora assumo a missão, a convite do prefeito Clésio Salvaro, para tocar a Fundação Municipal de Esportes nesses próximos 2 anos, pelo menos, trazer mais gestão para a Fundação Municipal de Esportes, abrir portas em Florianópolis, abrir portas em Brasília, fazer com que o nosso esporte seja visto e seja sentido pela comunidade criciumense como um espaço para a gente poder mudar o social, mudar a educação, mudar a nossa segurança. Se a criança está no esporte, ela não está depois fazendo besteira, fazendo coisa errada. Então, o principal objetivo é isso. E aí, a partir disso, trazer os técnicos para dentro da fundação. Todo mundo vai fazer uma coisa que a gente chama na administração pública de coprodução. Todo mundo vai trabalhar junto, os técnicos, os próprios atletas, as comunidades. A gente precisa construir ginásio em Criciúma, a gente tem projetos lá em Brasília, precisa fomentar isso, fazer com que aconteça. O agora presidente conta que teve um período de transição, onde já se colocou a par sobre os projetos da Fundação. A partir disso, ele estabeleceu algumas prioridades. O convite veio no início de novembro, né, o convite do prefeito. Então, eu pedi para ele esse espaço de um mês para fazer justamente uma transição, acabar o meu trabalho junto com o Jorginho Melo e vir para a Fundação Municipal de Esportes. E lá em Brasília, eu já vi alguns projetos que a gente tem protocolado, a gente tem que reprotocolar muita coisa nessa troca de governo. Então, no início de janeiro, eu já devo para Brasília para encaminhar isso também, mas primordial, assim, eu já falei para a equipe, a gente precisa reabrir a fisioterapia e a musculação da própria fundação, que hoje estão fechadas, a gente precisa do apoio da Unesc para isso, a gente precisa criar meios para fazer com que os nossos atletas tenham as nossas fisioterapia e a nossa musculação. Isso é essencial, e o contato com os técnicos, saber as necessidades deles para poder trabalhar a partir disso aí também. Sandro Araújo, que antes ocupava o cargo de presidente da FME, permanece na fundação, agora com cargo técnico.
Não fosse esta percepção técnica, nós não teríamos superado as dificuldades que foram superadas. Então, o Sandro continua ali na Fundação de Esporte, ajudando o Nicolas, e o Nicolas, com essa visão um pouco mais ampla, vai projetar a Criciúma para um outro patamar. Na última sexta-feira, o presidente eleito Jair Bolsonaro voltou para casa no Rio de Janeiro após a agenda cheia da semana passada. Já em Brasília, o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, anunciou mais 2 membros da sua equipe. A previsão era que Jair Bolsonaro deixasse Brasília nesta sexta-feira pela manhã, com destino a Pirassununga, no interior paulista. Lá ele participaria da formatura de oficiais na Academia da Força Aérea. Mas, pelas redes sociais, o presidente eleito informou que cancelou a viagem por recomendação médica. Segundo um dos médicos, Bolsonaro tem sintomas de estafa. O presidente eleito ainda se recupera da facada sofrida em setembro durante atos de campanha em Minas Gerais e tem uma bolsa de colostomia. Ele deve passar por uma 3ª cirurgia em janeiro para a retirada da bolsa. Por isso, ele viajou para sua casa no Rio de Janeiro. No gabinete de transição, onde os trabalhos continuam, o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, anunciou mais 2 nomes para sua equipe. Adriano Marcos Furtado será o novo diretor da Polícia Rodoviária Federal e o advogado Luciano Benetti irá para a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. A Polícia Rodoviária Federal tem efetuado um papel importante no âmbito não só da segurança do tráfego, cuidando também do trânsito e resolvendo as questões atinentes a essas 2 atividades, mas tem sido um importante componente no sistema de segurança pública do país. O outro nome a ser anunciado é para a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Embora os PROCONs, no país inteiro tenham tido uma atuação muito importante e relevante para a proteção do consumidor, igualmente no Ministério da Justiça, mas há uma intenção de tentar atuar mais preventivamente desses conflitos entre fornecedores e consumidores, para tentar evitar que isso seja pulverizado em inúmeros conflitos individuais. Na semana que vem, Moro deve anunciar o último nome do primeiro escalão. Será o secretário nacional de Justiça. Também bastante esperado para os próximos dias é o anúncio do futuro ministro do Meio Ambiente. Essa é a única das 22 pastas do futuro governo que permanece sem um titular definido. Muita expectativa também para os próximos passos da articulação do novo governo em torno da formação da sua base aliada. O foco é conquistar votos para aprovar no Congresso medidas consideradas importantes para a futura gestão. A principal é a reforma da Previdência. O fato é que há divergência entre técnicos da equipe do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes. Ou se encaminha para votação a proposta que já tramita no Congresso para estabelecer ao menos uma idade mínima, ou a saída seria a elaboração de uma nova proposta. Segundo interlocutores, a vantagem do texto atual é que ele já passou por comissões e está pronto para ser votado na Câmara. Uma nova proposta precisaria passar de novo por todo esse rito, o que levaria pelo menos 6 meses. O próprio Bolsonaro já sinalizou que pode seguir a proposta de Michel Temer. Essa semana, o presidente eleito também declarou que a reforma será votada no primeiro semestre de 2019. Durante uma cerimônia nesta quinta-feira, em que Michel Temer foi homenageado com a Ordem do Mérito Industrial São Paulo pela Fiesp, o atual presidente falou sobre as realizações da sua gestão, como os avanços no Congresso da reforma da Previdência. A reforma da Previdência eu tentei fazer, houve obstáculos, os mais variados, mas ela saiu da pauta legislativa, mas não saiu da pauta política do país. Tanto não saiu que o que mais se fala agora é da necessidade, da imperiosidade de se fazer a reforma política logo no início, a reforma da Previdência, logo no início do governo. Então, eu me regozijo também pelo fato de ter colocado esse tema na pauta com muita rapidez, com muito entusiasmo. E com tanto entusiasmo foi, que volto a dizer,
ela consta necessariamente da pauta política do país. Michel Temer lembrou ainda que o país deverá fechar o ano com déficit menor do que os 159 bilhões de reais que estava previsto. Quando falei dos 179 bilhões, eu quis significar o seguinte: havia uma previsão que ao final do ano, não é, ela caiu para 159 bilhões. Nós fizemos tudo o que tínhamos que fazer e o déficit ficou em 159 bilhões. Como ficou em 159 bilhões, nós estabelecemos no outro orçamento deste ano, a previsão de 159 bilhões de déficit. Pois eu dou aqui, penso eu, uma boa notícia. Ainda ontem, o Guardi e o Esteves me diziam que nós vamos ter nós não vamos alcançar o déficit de 159 bilhões. Vamos ficar em 125 bilhões, 126 bilhões, mais ou menos. Essa é, sem dúvidas, uma ótima notícia para o novo governo, que pode herdar uma série de projetos que tramitam aqui no Congresso Nacional que agravam muito a situação das contas públicas. São as chamadas pautas bomba. Outra novidade é que o PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, recorreu ao Supremo Tribunal Federal na tentativa de aumentar sua bancada no Congresso. A legenda conseguiu 52 cadeiras na Câmara na última eleição, ficando atrás apenas do PT. O partido questiona uma mudança na legislação ocorrida em 2015, que estabelece um mínimo de votos para que um candidato se eleja deputado, mesmo que seu partido tenha alcançado um total de votos que garanta a vaga, o chamado efeito Tiririca. No documento, o PSL não informou quantos deputados a mais teria com a mudança. Bom, e agora à tarde, o presidente eleito Jair Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão foram diplomados pela presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, Rosa Weber. Significa que os dois estão aptos a assumir o país. A seguir, Dezembro Laranja deflagra luta e cuidados para se evitar o câncer de pele. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Amanhã, terça-feira, o dia será marcado por muito sol e calor. A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima de 32 graus. Na quarta-feira, dia 12, o dia amanhecerá com sol, que deve prevalecer também durante a tarde. Já à noite, há possibilidade de chuva. A temperatura mínima será de 21 graus e a máxima de 38 graus. Na quinta-feira, dia 13, o dia amanhecerá com sol e com temperaturas elevadas, mas há previsão de pancadas de chuva durante a tarde e a noite. Os termômetros devem marcar temperatura mínima de 20 graus e máxima de 32 graus. Na sexta-feira, dia 14, o dia será de sol e algumas nuvens e não há previsão de chuva. O clima permanece quente. A temperatura mínima será de 20 graus e a máxima de 36 graus. As delações e confissões vinculadas à Odebrecht derrubaram até presidentes e ainda complicam a vida de políticos da América Latina. A empreiteira brasileira, que admitiu ter pago propinas em troca de favorecimentos em obras no subcontinente, assegura ter endireitado o rumo. A empreiteira brasileira Odebrecht tenta iniciar uma nova fase após se envolver em escândalos de corrupção. As delações e confissões vinculadas à empresa derrubaram presidentes e ainda complicam a vida de políticos na América Latina. Mas depois de admitir ter pago propinas em troca de favorecimento em obras na região, a Odebrecht garante ter acertado o rumo. Sem dúvida, o momento mais crítico da companhia já passou, nós enfrentamos um grande desafio, mas com um processo de transformação muito robusto na companhia, com as novas lideranças, com toda a nova governança da companhia e com a agenda de conformidade absolutamente impactante aqui na companhia. Acho que o pior já passou nesse sentido.
Fábio afirma que a Odebrecht se transformou e que merece voltar a ter a confiança da sociedade. Com sede no Brasil, a empreiteira tem boas expectativas em relação ao governo de Jair Bolsonaro, que assume a presidência no dia 1º de janeiro de 2019. Em relação à expectativa, a expectativa é muito positiva. É um governo que foi eleito, empenhando a bandeira anticorrupção. Então, as empresas que celebraram o acordo de leniência, que fizeram um grande processo de transformação, que têm uma agenda hoje de conformidade implementada, se veem, nesse sentido, num ambiente muito mais propício ao desenvolvimento dos seus negócios. A empresa tem agora 18 obras em execução, 11 delas fora do Brasil. A Odebrecht estima que o mercado tem potencial para movimentar 500 bilhões de dólares nos próximos 5 anos. Depois de deixar dias difíceis para trás, a empreiteira brasileira espera alcançar uma cifra de 20 bilhões desse total em novos projetos. O Dezembro Laranja deflagra os cuidados e a luta para se evitar o câncer de pele, uma enfermidade que acomete milhões de pessoas no mundo inteiro. Um lindo dia de sol. Quem não está na praia ou na piscina muitas vezes se esquece de usar o filtro solar. Um engano. A proteção contra os efeitos negativos do sol deve ser usada o ano inteiro para prevenir o câncer de pele. A dona Clio abusou. Em 2009, ela percebeu que uma pinta tinha aparecido nas costas. O cirurgião era meu amigo e ele disse assim: nossa, Clio, isso aí tá com uma cara meio estranha. Vamos fazer uma biópsia. Vou marcar logo para a semana que vem, tu vai fazer amanhã os exames e semana que vem tu já faz essa biópsia. O resultado não foi bom. A aposentável estava com câncer de pele. Por sorte, a doença estava no início, o tratamento foi rápido e eficaz. Dona Clio conta que sempre gostou de tomar sol, desde a juventude. E o pior, sem proteção. Eu sou do tempo que não existia protetor solar. Tomava muito sol. Tomei muito sol. Lá no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcha, a gente fica na praia de dezembro a início de março. Aqui no Brasil, o câncer de pele é o tipo de tumor mais comum na população. 170 mil novos casos são diagnosticados por ano. E é nessa época que o sol aparece e o calor aumenta que os cuidados precisam ser redobrados. O Brasil é uma região de alto índice de radiação ultravioleta. Então, no período das 10 às 4 da tarde, essa radiação é ainda muito mais alta. Então, nesse horário, a gente recomenda que as pessoas não se exponham. Nos períodos de exposição, as pessoas devem usar óculos, chapéu, protetor solar com fator de proteção mínimo 30 ou maior que 30. Quanto maior o fator de proteção, maior a proteção, tá? E ele deve ser reaplicado a cada 2 horas. O diagnóstico precoce pode ser determinante para o tratamento dar certo. Assim como qualquer câncer, quanto mais cedo o diagnóstico, que a gente chama de diagnóstico precoce, mais fácil o tratamento e mais fácil a cura. No câncer de pele, especificamente, quando a gente descobre e ele está restrito só na pele, a gente remove aquela lesão com uma margem de segurança adequada e isso garante cura em mais de 95% dos pacientes. A Igreja Internacional da Graça de Deus está de luto. Hoje, um grande líder do ministério foi recolhido por Deus. O falecimento do líder da Igreja Internacional da Graça de Deus do Rio Grande do Sul foi confirmado pelos familiares por volta das 10 horas da manhã de hoje. O líder religioso, que tinha 64 anos, lutava contra um câncer de próstata há 1 ano. Em Criciúma, em julho de 2016, Alcides Bayer visitou a cidade pela última vez. Na ocasião, o pastor, que tinha missão no coração, participou do Sala de Entrevistas. A nossa luta, na verdade, que a palavra de Deus diz, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Isso é uma luta espiritual. E nessa luta espiritual, nesse mundo espiritual, que a gente não vê, mas que está presente diante de nós todos os dias, a luz e as trevas, o bem, o mal, nessa luta, nós temos que entender que quando nós entramos nela, nós entramos para vencer. A palavra que Deus nos dá tem o poder sobre todas essa ação das trevas que influencia as pessoas a se sujeitar a esse tipo de trabalho que não traz benefício nenhum à pessoa. Alcides Bayer deixou a esposa Neloci Bayer, 4 filhos e 5 netos, e liderava a IGD de Porto Alegre há mais de 20 anos.
Bom, e amanhã, logo após o Informe Região, às 7h30, nós estaremos reapresentando Sala de Entrevistas, que foi gravado há mais de 2 anos com o missionário Alcides Bayer. Então, amanhã, 7h30, homenagem póstuma da TV Primavera ao missionário Alcides Bayer, que infelizmente faleceu hoje, segunda-feira, dia 10 de dezembro. A seguir, o Procon de Criciúma inicia plantão especial para consumidores criciumenses realizarem suas compras tranquilos durante o período de final de ano. O Procon de Criciúma montou um escritório na Praça Nereu Ramos e com horário de atendimento especial. Tudo para dar mais comodidade e tranquilidade aos consumidores da cidade durante o período de compras de final de ano. Faltam 15 dias para o Natal. No comércio de Criciúma, as lojas já atendem em horário estendido. E se aumenta o movimento para as compras, no Procon, aumentam também as reclamações. Como essa época é a época mais movimentada do comércio, essa época do ano Natal, né, a gente fez uma pesquisa dos anos anteriores e foi constatado que houve uma evolução muito grande na demanda nesse período. E pensando em atender melhor o público nessa época de tanto movimento, o Procon de Criciúma prepara um atendimento especial. Uma estrutura foi montada na Praça Nereu Ramos, bem no centro da cidade, para atender os consumidores. É justamente aproximar o consumidor do Procon. O Procon hoje ele funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, né? E o horário do comércio, nesses 15 dias até o Natal, vai ser estendido. E o Procon, para dar o respaldo ao consumidor, orientando, fazendo fiscalização, atendendo todos os consumidores, a gente resolveu acompanhar o horário do comércio, até uma conversa que a gente teve com o pessoal da CDL, para estender esse horário também do Procon e para oportunizar para com que os consumidores possam ter várias opções além desse comércio, porque muitas pessoas trabalham durante esse horário, né? E aí fora esse horário o Procon está fechado. Então a gente resolveu dar esse respaldo para o consumidor os consumidores terem mais opções de horários para serem atendidos e por isso a gente fez questão de colocar o nosso QG do Procon aqui no coração da Praça Nereu Ramos, bem em frente ao Shopping Della Justina. O coordenador explica que os atendimentos serão feitos no Procon, no horário normal, e fora do expediente as equipes vão atender na estrutura montada na praça, seguindo o horário de Natal estabelecido pela Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL da cidade. O Procon hoje, como eu falei anteriormente, funciona das 8 às 17 horas sem fechar o meio-dia e a partir das 17 horas nessa primeira semana nós vamos atender aqui no calçadão até as 21 horas, até 9 horas da noite, né? No sábado das 8 da manhã até as 5 horas da tarde e domingo das 16 horas da tarde até as 21 horas, né? Na semana seguinte, na próxima semana, o Procon vai funcionar até as 10 horas da noite, né? 5 horas na nossa sede e a partir das 5 horas no calçadão, das 5 às 10 e no sábado o mesmo horário, das 8 às 5 e domingo das 4 às 22 horas. Lembrando também que nós iremos trabalhar no Natal, na véspera de Natal, dia 24 até 1 hora da tarde. Nessa estrutura, todos os atendimentos feitos na sede do Procon serão disponibilizados à população. É como se fosse o Procon itinerante. O que funciona lá vai funcionar aqui. Nós vamos estar com a nossa equipe completa, né, de atendentes, fiscais e advogados. Estaremos todos aqui fazendo todos os serviços que o Procon proporciona. Por exemplo, atendimento, denúncias, fiscalização, orientações. Tudo que o Procon oferece lá, ele vai oferecer aqui também. Então o consumidor pode ficar tranquilo, vir aqui fazer a sua reclamação, a sua sugestão, a sua crítica e tirar a sua orientação, que o Procon vai dar todas as orientações possíveis. Quem não gosta de tomar um banho de piscina num dia de verão? Mas é bom ter cuidado, principalmente com as crianças. No Brasil, os afogamentos são a maior causa de mortes acidentais de crianças. Em média, são registrados 17 casos por dia, sendo que em 4 as vítimas têm até 14 anos. Quando chega o verão é assim, eles mergulham de cabeça na diversão.
No período de calor, a piscina vira o local de lazer preferido para muitas crianças e adolescentes. Mas junto com a diversão, também cresce o perigo. Em média, 17 pessoas morrem afogadas por dia no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde. E 2% das vítimas têm até 14 anos de idade. O Wander trabalha como guarda-vidas há 17 anos e ele aponta o descuido dos adultos e a falta de profissionais especializados em segurança como os principais motivos dos acidentes nas piscinas. Ele afirma ainda que a prevenção é a melhor estratégia para diminuir os acidentes. São pequenos, estão indo para o fundo, a gente orienta a ir para o raso. Sempre orienta os pais a ficar atento. Às vezes o pai se distrai com o celular e aí a gente dá um toque para o pai ficar mais próximo. Uma das principais dicas de segurança é ficar atento à profundidade. O ideal é que as crianças fiquem em lugares onde a água fique do peito para baixo. Mas mesmo nas piscinas mais rasas, é importante ficar atento, porque há perigo de afogamento. Por isso, nessa aula aqui, as crianças estão tendo técnicas de como devem se comportar caso caiam acidentalmente na água. Para alguns pais, o cuidado começa bem cedo. Essa academia de São Paulo oferece aulas de natação para bebês recém-nascidos. A maioria aqui ainda nem sabe andar, mas já dá as primeiras braçadas na piscina. Normalmente a partir do 3º mês, do 6º mês, que é o mais indicado, mas ela tomou todas as vacinas, ele já pode. Então a gente normalmente pede para o pediatra liberar que ele possa fazer aula. A gente orienta geralmente a partir dos 6 meses, sempre acompanhado dos pais. A criança gosta muito da água, ela tem já esse costume do meio líquido, então é um lugar que a criança acaba se desenvolvendo bem, tem melhora do desenvolvimento, melhora da parte emocional, então a gente tem uma série de benefícios. Melhora o sono, tranquiliza um pouco a criança, a gente pede para ter os mesmos cuidados da piscina, então cuidado com os ouvidos, evitar os mergulhos. Na hora da piscina, realmente, não precisa estar com a boia se ela estiver com um adulto, mas se for para recreação, lembrar de pôr um colete, uma boia. Cuidado com o líquido, aumentar a ingestão para a gente não desidratar. Sol, se for uma piscina aberta, então proteção solar, roupas com proteção. João Miguel tem 1 ano e 3 meses. Segundo a mãe, quando o menino começou a fazer aulas, ele nem sabia engatinhar direito. Com a natação, os movimentos melhoraram dentro e fora da água. Depois da 2ª, 3ª aula, ele já estava engatinhando muito rápido e começou a andar muito mais rápido também. É uma atividade que você indica? É uma atividade que eu indico. Faz muito bem para a criança, ele adora e é muito bom. Ele está com um pouco mais de coordenação e principalmente com sono. Ele tem muita dificuldade de dormir, só que ele sai da aula aqui, chega em casa, capota. Esse tipo de atividade não faz bem só para o corpo, mas também reforça os laços entre pais e filhos. Obrigatoriamente, pai ou mãe tem que participar da aula e tudo aqui é feito em parceria. Esse amor que já é grande cresce até debaixo d'água. Traz uma ligação muito grande, né? É um momento de diversão, de descontração, de aprendizado para ambos, né? Além de um exercício, é um momento de diversão pra gente. É um momento que a gente fica junto e realmente aumenta o vínculo afetivo, sim. Ó, pelo jeito, essa aí vai ser nadadora mesmo. Acho que sim, ela adora. E em cada rostinho, dá para perceber o quanto eles gostam da aula. Uma empolgação tão grande que faz a piscina transbordar de alegria. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Para você, uma boa noite.